Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre relacionamento sexual, vida a dois, dentro e fora do casamento. Um assunto que talvez não seja muito dito no âmbito espiritual, mas eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas situações, né, alguns conselhos, né, que nós podemos estar passando aí para vocês aprimorarem, né, melhorarem o relacionamento de vocês cada vez mais. Eu quero compartilhar uma leitura bíblica aqui, né? Eu vou estar lendo com vocês 1 Coríntios 7:5. É um versículo muito conhecido para trabalhar essa área, né? Então vamos lá. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Olha que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 7,5. Por que ele está dizendo isso? Existiam muitas queixas, provavelmente, naquela época, para ele ter que abordar esse assunto, né? Assim como, embora nós tenhamos tanto esclarecimento, tanto conteúdo sobre essa área nos dias de hoje, a gente ainda se pega com muitas dúvidas, muitos achismos, muito egoísmo, inclusive, muita imoralidade dentro dos matrimônios cristãos. Então é importante que a gente fale sobre esse assunto. Nós, eu e Paulo, aqui do Curando Famílias, a gente trabalha muito com essa área, é uma área muito contaminada dentro do casamento, e isso é muito triste, porque traz muitas consequências ruins na vida familiar, né? Não só do casal, mas também dos filhos, porque isso reverbera, ele reflete na vida dos filhos também, né? Então, Paulo está dizendo assim, ó, não se privem um ao outro. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Gente, antigamente a gente falava assim, mulherada, esse aqui é para vocês. Não se privem um ao outro, mas infelizmente, hoje, o que a gente tem visto por aí é que, na verdade, a queixa está se transformando, está se como que é a palavra? A queixa tá partindo do outro lado agora. A queixa tá partindo da mulher. Tá refletindo na vida dos homens essa queixa, né? Então, antes os homens reclamavam que as mulheres não queriam ter relacionamento íntimo com eles, relacionamento sexual com eles. Eu vou explicar essa diferença para vocês. Portanto, eles ficavam aí todos sem domínio próprio, todas essas consequências que Paulo tá dizendo aqui, que é muito verdadeiro. Hoje em dia, infelizmente, a queixa tem sido muito das mulheres, que os maridos não as têm procurado mais. E a gente tem visto e tratado muitos casamentos, muitos matrimônios, onde o marido ele não procura mais a esposa porque ele está se afundando cada vez mais no vício da pornografia. Amados, não estou querendo dizer que todos os casamentos, todos os maridos que não procuram suas mulheres têm esse problema, não é essa a questão. É uma questão a ser analisada. Existe em primeiro lugar o fator saúde, né? Quando o homem ou a mulher deixa de sentir desejo, deixa de querer, tá tendo um relacionamento sexual, ela tem que fazer essa investigação na sua área de saúde, na sua área física, né? O nosso corpo, ele tá aqui perfeitinho para poder funcionar nessa área também. Depois que investigou-se toda a área física, é diferente da libertação. A libertação, nós temos que primeiro investigar a espiritual. Na área sexual, a gente tem que primeiro investigar a área física, da saúde. Investigando toda a área física, os hormônios estão em ordem, ou se não estão em ordem, fazendo a reposição hormonal, a gente passa e continua o problema, a gente passa a investigar a área emocional, porque ela tem total a ver com o relacionamento sexual. A área física, a área espiritual e a área emocional estão intrinsecamente ligadas para o contexto do sexo no casamento. Tô falando sexo no casamento, tá? Então, amados, voltando lá para o início desse versículo, não vos privem um ao outro, tá? Paulo tá querendo dizer aqui que talvez por muito mútuo consentimento, para vos dedicarem em jejum e oração, talvez.
Porque o marido e a mulher, eles têm que estar muito sensível à necessidade de um e do outro. Tem casal que um ou outro, a mulher também se encaixa nisso, eles podem ser mais aflorados para o sexo. Pode ter mais vontades, né, mais ímpetos, né, para partir para essa área sexual. Então, o outro tem que estar atento a essa necessidade do seu cônjuge, porque se por exemplo, o marido sabe que a esposa é mais aflorada, tem uma maior necessidade de relacionamento sexual e íntimo, e ele se propõe a fazer um jejum de 30 dias, ele está sendo irresponsável, ele está sendo tolo, ele não está sendo sábio, porque a ideia do sexo é blindar o casamento. A ideia do sexo é proteger o casamento, amados. Nós costumamos dizer assim, que quando a gente toma Santa Ceia na igreja, a gente renova a nossa aliança com Cristo, né? É uma declaração que a gente está fazendo, está renovando nossa aliança com Jesus. É muito bom fazer parte daquela mesa, daquele banquete. E no sexo e no casamento, nós renovamos a nossa aliança do casal no relacionamento sexual. O Paulo até brinca e ele diz assim, amados, não é porque a gente ceia uma vez por mês na igreja que vocês vão ter relacionamento sexual uma vez por mês em casa para selar esse pacto, essa aliança, né? Renovar essa aliança. Não, de jeito nenhum. Então, amados, vocês têm que estar sensíveis à necessidade um do outro, né? Eu sei que as mulheres, no caso, têm muitas dificuldades. Eu já falei uma das maiores dificuldades do homem, né, de não se relacionar com a esposa. Uma das maiores é essa questão da pornografia. Depois a gente pode fazer um vídeo só para falar sobre isso, que é muito importante. Mas eu vou falar agora de um dos maiores problemas da mulher. Não estou falando estou falando um dos. Um dos maiores problemas da mulher de não querer procurar ter relacionamento sexual com homem, amados, é porque o relacionamento sexual, ele é de um jeito tendo intimidade ou ele é de um jeito sem ter intimidade. Vocês estão compreendendo? Intimidade não é sexo e sexo não quer dizer intimidade somente. Nós temos várias áreas em que nós podemos compartilhar e aperfeiçoar a nossa intimidade. A gente ensina os casais que a nossa intimidade como casal começa orando juntos, entendeu? É a maior intimidade que a gente pode estabelecer no nosso matrimônio, no nosso casamento, é quando a gente ora junto. E eu ouso dizer que essa intimidade de orar junto, ela gera uma vontade, uma necessidade de estar fisicamente unidos também. Porque quando nós oramos juntos, nós ligamos o nosso espírito. Se os dois estão ali, onde tiver dois ou mais, dois pedindo na terra, estão compreendendo a importância do dois? Dois, existe um sinergismo, né? O sinergismo é uma soma de força brutal comparado à força de cada um. Então, amados, é muito importante que vocês estejam também sensíveis a essa questão da intimidade de vocês. Então, a mulher, ela é mais emocional. A mulher, ela quer mais um carinho, a mulher, ela quer mais um elogio. Isso está muito ligado às linguagens de amor. Qual é a linguagem de amor da sua esposa? Então, se você corresponder com a linguagem de amor dela, você vai encher o tanque, o reservatório dela de linguagem de amor, ela vai estar pronta para o momento que você quiser, marido. Entende? Então, vocês precisam estar alinhados para essa questão da intimidade antes do sexo. Sexo sem intimidade, amados, é prostituição. Sexo sem intimidade, sexo sem aflorar o lado emocional, sexo sem carinho, sexo sem beijo, sem amor, sem afeto, é prostituição. E o casamento, o sexo no casamento é a coisa mais linda que Deus preparou para nós. Então, vamos aprender a fazer de maneira correta, né? Não vou entrar aqui na questão de fazer no sentido físico, porque a gente está sendo metralhado de informações na internet, né? Com esse monte de sexólogas que tem dando informações ricas e valiosíssimas. Sexólogas, sexólogos, não vou entrar nesse âmbito do físico, né? No relacionamento sexual, eu quero mesmo deixar aqui umas dicas e conselhos
no âmbito emocional e no âmbito espiritual, que é muito importante. Voltando a dizer, quando a gente se relaciona, é que a gente se torna uma só carne. Mulheres, vocês que estão aí orando, lutando para que os seus maridos sejam um sacerdote do lar, o sacerdote da casa, é no momento da relação sexual que vocês se tornam um e que você santifica ele. Você não santifica ele orando por ele, você santifica ele quando vocês se tornam uma só carne. Ok? Tá compreendendo? Mas também não adianta só chegar lá e se entregar para o momento e não sentir, tá? Porque esse momento vai estar sendo uma mentira e Deus não habita ali, ok? Então é importante que você, mulher, fale para o seu cônjuge, né? O que você sente, o que você gosta, como você se sentiria se ele fizesse. E aí você fala da tua linguagem de amor para ele poder corresponder. Isso faz total diferença na vida do casal. Porque o que não pode, amados, é ficar sem. Ah, mas Valéria, qual que é o período que tem que se relacionar sexualmente? Vai de cada casal. Eu vou além ainda, vai de cada indivíduo. O homem às vezes pode ter mais vontade, a mulher às vezes pode ter mais vontade. Geralmente a linguagem de amor, toque físico, ela deixa a pessoa com mais vontade, porque ela é mais sensível, ela é mais sinestésica. Então ela fica mais aflorada, mais à flor da pele. Então um toque já acende alguma coisa. Então tem que estar ligado no conhecimento aí das linguagens de amor, que faz total diferença na vida do casal. Por que que o Paulo está dizendo que se vocês forem deixar de se juntar sexualmente para um período de oração, ele fala assim: talvez, se for para vocês deixarem se juntar, talvez somente por motivo de oração. Por quê? Porque ele, no mínimo, devia estar pensando nessa questão da necessidade de cada um, que eu falei para vocês serem sensíveis, né? Vai mulher, vai fazer jejum para o marido se tornar sacerdote, para ele se posicionar dentro do lar, deixa o homem 30 dias sem relação sexual, aí você não tá vigiando, mulher, né? Aí não dá. Então tem que ter sabedoria. Aproveita nesse momento para você se entregar para ele, para você estar orando por ele ali, tá? O sexo ele é totalmente espiritual, não é nenhuma heresia. Você orar pelo teu marido, Senhor, santifica ele enquanto você tá no ato ali, não. E nem você vai deixar de sentir prazer por causa disso. Entendeu? Vamos deixar de religiosidade, tá? Porque o sexo foi Deus quem nos deu de presente, então o sexo é espiritual. Ele quer que a gente sinta na carne, só que ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele quer que a gente sinta na carne, mas ele faz a gente sentir emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, com todos os hormônios que são disparados no nosso cérebro. E faz com que ative a ocitocina e você fica cada vez mais apaixonada pelo seu marido. No dia seguinte, você tá amando ele, né? O marido tá amando a esposa porque foi uma noite muito boa e porque Deus faz o nosso corpo funcionar da maneira correta pra gente ter recompensa, ter aquela coisa gostosa no dia seguinte, pra ficar com gostinho de quero mais, né? É, os sexólogos de hoje, esses profissionais, eles falam o tanto de hormônio, neurotransmissores que são disparados nesse momento. É uma coisa linda de Deus. Sem contar espiritualmente, né, amados? Que é o intuito desse vídeo aqui. Que é para dizer que nesse momento nós somos ligados. Nesse momento, um santifica o outro. Nesse momento, nós estamos renovando a nossa aliança de casamento, ok? Nesse momento, nós estamos nos fortalecendo como casal, nós estamos nos tornando um, ok? Então, não pode deixar de vos ajuntarem. Se por acaso decidirem em mútuo acordo, em comum acordo, ficarem um tempo retirado para jejum e oração, retornem logo, não demore, tá? Para que vocês não sejam tentados por Satanás, pelo inimigo. Retorne logo. Por quê? Porque o sexo blinda o casamento. Vamos lá falar um pouquinho do contrário? O sexo blinda o casamento, mas o sexo também destrói o casamento. Se for um sexo fora dos padrões de Deus, né? Um sexo que a pessoa tá ali com o cônjuge, mas a mente dela tá lá no que ela viu durante o dia, não tá ali naquele momento, tá bom? Vocês estão colocando tudo a perder, fica essa dica aí, né? Que é uma dica mais assim espiritual, ok? E outra dica que eu quero deixar para vocês, amados, é que o inimigo, a primeira coisa que ele quer é roubar
da nossa vida matrimonial é o prazer, a satisfação e a alegria do relacionamento sexual. Então, pensem assim: se as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, tarará, 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 para destruir fortaleza, vocês já sabem. Portanto, a nossa arma é espiritual. Uma das armas que a gente tem que ter no nosso casamento é a área sexual blindada, ok? Tanto para mulher quanto para homens. Cuidado com o que vocês veem. É melhor entrar no reino do céu sem um olho do que entrar com os dois olhos contaminados, ok? E vigiem, protejam essa área do casamento, orem, né, para que o Senhor os livre das mulheres alheias, dos homens sanguinários, de intenções ruins. Exponham para o seu cônjuge as suas necessidades físicas, as suas necessidades emocionais, porque está muito ligado. Se você for suprida pelas suas necessidades emocionais, automaticamente você vai querer satisfazer as suas necessidades físicas com quem está te satisfazendo emocionalmente, né? Então, é uma troca, é um mecanismo, uma engrenagem que funciona tudo certinho, a área espiritual, a área emocional e a área física. Então, amados, eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Se liguem aí na linguagem de amor do seu cônjuge. Tenha um relacionamento sexual sadio e constante com o seu cônjuge. Fale para ele e para ela o que você sente, como você gostaria que acontecesse, as coisas que você não gosta, o que tá de mais, o que tá de menos. Se liga aí na religiosidade, orem antes, porque às vezes os maridos não têm um bom desempenho por conta de. Nós já temos experiência nesse caso, de tanto atendimento que nós fazemos, de homens que não têm um bom desempenho, porque na hora que estão lá, veem as imagens do que viu um dia, entendeu? E eles não tiveram um tempo para elaborar, para se libertar disso. Então fica ainda ali perseguindo ele. Então orem antes para blindar esse momento. Cuidado com a religiosidade, tá bom? O sexo ele é muito espiritual. Não tem nada de heresia nisso, não, ok? E se entreguem um para o outro com amor, com romantismo, ok? E vocês vão ver que o inimigo não vai poder ter brecha nessa área do casamento de vocês. Mas para frente aí a gente vai estar dando mais dicas nessa área sexual que tem uma demanda tão grande e é tão pouco falado. Espero que vocês tenham gostado. E botem aí, né, nos comentários o tipo de assunto que vocês gostariam que a gente falasse, ok? Um abraço para todos.